para a meditação da palavra do Senhor nosso Deus, que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 22 e o versículo de número 29. Diz-nos assim o texto: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Amados, eu quero nesta oportunidade meditar convosco neste texto sagrado em que encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 22 e o versículo de número 29. O tema desta mensagem: lições espirituais do planeta Terra. Amados, o planeta Terra tem 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados de extensão. Deste texto em que nós vamos fazermos esta reflexão, o profeta Jeremias adverte por 3 vezes a terra, dizendo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos. Amados, conforme os estudos, tem 8.700.000 seres diferentes. Segundo o estudo, 86% das espécies que vivem na Terra e 89% das espécies que vivem em águas marinhas ainda não foram descobertas. Queridos, uma volta ao redor da Terra tem 39.840 quilômetros. Na circunferência de Júpiter, essa mesma tarefa levaria 1.935 dias, ou mais de 5 anos. A Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. A Terra é o 3º planeta mais próximo do Sol, o mais denso, ou seja, o mais compacto, e o 5º maior dos 9 planetas mais conhecidos do Sistema Solar. Foi o próprio Deus quem criou a Terra para ser a casa de todos os seres vivos. A palavra de Deus afirma: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo de número 115 e o versículo 16. Portanto, cabe a cada um ser humano cuidar deste planeta Terra, que lhe foi dado como morada
de Deus. Deus vem advertindo, entretanto, a todos os moradores da terra a darem ouvidos à sua palavra. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Se nós olharmos para a importância do planeta Terra, aonde estão 8,7, ou seja, 8.700.000 espécies diferentes de seres vivos no planeta Terra. Nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, foi-nos dado a todos nós, foi dado a cada um de nós a responsabilidade de administrar o planeta Terra, de cuidar do planeta Terra. Porém, não é isto que os seres humanos estão fazendo. As estatísticas, as notícias, as pesquisas mostram que os seres humanos estão agredindo a natureza. Os seres humanos têm adentrado ao limite, à margem dos oceanos, dos mares, têm feito aterros e construído cidades no lugar aonde seria das águas estarem. O ser humano tem destruído florestas, matas. O ser humano tem destruído muitas espécies de seres vivos que hoje são raridade no planeta. O ser humano tem contaminado os grandes oceanos com lixos que vêm prejudicar a espécie viva nos oceanos e nas águas. Todas as espécies que vivem nos mares, nos oceanos, quando o homem pega essas espécies com as suas redes, com os seus anzóis, e que eles são levados para ser comercializado dentro do estômago de cada espécie de ser que vive nas águas, é encontrado muitos fragmentos de materiais como plástico, que é um material que leva anos para ser destruído. Meus amados e meus queridos irmãos, por isso que Deus fala com o ser humano através do profeta Jeremias. O Senhor se dirige ao homem de uma forma simbólica, falando com o planeta, dizendo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Aqui nós podemos subentender que Deus se dirigia ao planeta Terra num sentido literal, num sentido, vamos dizer, como que se fosse ao próprio planeta, Deus conversando, Deus falando com o próprio planeta, mas também no sentido espiritual, o próprio planeta Terra, a própria terra a quem Deus se dirigia pelo profeta, estava simbolicamente simbolizando a humanidade. Deus estava querendo falar com a terra homem, com a terra ser humano. Nós, seres humanos, inclusive o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, é considerado no mundo espiritual terra, a ponto que Deus fala lá no livro das crônicas. O Senhor fala dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos,
e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus as suas orações e sararei a sua terra. E quando Deus diz sararei a sua terra, Ele está se referindo tanto à terra cósmica, a terra do planeta cósmico, como Ele está se referindo à terra coração do homem. A terra espiritual é o coração de cada ser humano, que Deus estava se referindo ali. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Em Gênesis, capítulo de número 1, e o versículo 1, Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nada se compara com a força desta expressão. Não existe teoria da evolução e nem teoria do Big Bang que subsista diante desta afirmação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, quando o livro sagrado, a palavra de Deus, que eu costumo dizer por muitas e muitas vezes, eu uso a dizer que este livro fechado, ele é como qualquer um dos demais livros existentes no mundo. Porém, este livro aberto é a boca de Deus falando com os seres humanos. É a boca de Deus falando com o seu povo. É a boca de Deus falando com a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia então é muito bem clara em dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A ciência vem comprovar a veracidade desse livro como a boca de Deus. A ciência vem comprovar a veracidade deste livro como a palavra infalível, imutável, como a palavra do Deus vivo. A ciência, nas pesquisas científicas, quando o homem nessas viagens que já fez à Lua, eles trouxeram para os laboratórios mais avançados aqui do planeta Terra fragmentos de rochas existentes no planeta lunar, e foi comprovado em pesquisas avançadas de que as rochas que o homem encontrou na Lua são muito mais antigas do que as rochas encontradas no planeta Terra. Isto vem comprovar a veracidade da palavra de Deus, que diz: no princípio criou Deus os céus primeiro e depois a terra. Glorificado seja o precioso nome do Senhor Jesus. Somente Deus possui a escritura do planeta Terra. Deus é o proprietário original da terra e deixou isso muito claro, dizendo: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Levíticos capítulo 25 e 23. O único que pode dizer a terra é minha é o Deus que criou os céus e criou a terra e todas as espécies de seres vivos que existem nos céus e na terra. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. O homem depende do fôlego de Deus
para viver na terra. Pois em Jó 34, do versículo 13 a 15, a palavra de Deus nos faz uma afirmação, dizendo: quem lhe entregou o governo da terra, e quem dispôs a todo mundo, se ele pusesse o seu coração contra o homem, recolhesse para si o seu espírito e o fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó da terra. Glória seja o nome do Senhor. O homem depende do fôlego de Deus, aquele sopro que a Bíblia diz que no começo da criação do homem, a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas do homem, e o homem passa a ter fôlego de vida e alma vivente. Porque até então, quando Deus ainda não havia soprado nas narinas do homem, o homem era apenas um boneco, o homem era apenas como uma estátua que não se move, que não apalpa, que não anda, que não vê, que não ouve, que não fala. Mas quando Deus sopra então nas narinas do homem, o homem passa a ter alma e fôlego de vida. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Em Jó capítulo 38 e o versículo 4, o próprio Criador faz uma pergunta a Jó, dizendo: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Amados, os grandes pesquisadores da Bíblia, os grandes teólogos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, eles chegaram a uma conclusão, que aqui Deus faz uma pergunta sem uma resposta. Jó não tinha condições alguma. Qualquer ser humano que veio à existência do planeta Terra, se Deus repetisse essa pergunta dizendo: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Nenhum ser humano mortal teria condições de responder Deus, porque como Jó ia responder de uma fase, de uma dispensação, de uma era que ele ainda nem existia. Glória seja o nome do Senhor. Aqui nos mostra a soberania de Deus, o poderio deste Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Jó capítulo 38, versículo 18, o Criador faz outra pergunta a Jó, dizendo: ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-nos saber se sabes tu isto. No Salmo de número 8 e o versículo 9, o salmista enaltece o Criador dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Há um texto na Bíblia que diz: quem é o homem para que tu te lembres dele? Quem é o homem para querer questionar com Deus? Quem é o homem para querer interrogar Deus, ou querer pensar que tem alguma inteligência com relação a Deus?
Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número 24 e o versículo de número 1, a Bíblia afirma: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E no Salmo de número 47, o versículo 2, o salmista afirma: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Glórias ao nome do Senhor. Deus é o dono do universo. Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus tem o comando. Deus tem o controle. E o homem precisa reconhecer a soberania de Deus. Os seres humanos precisam se curvar diante de Deus e reconhecer que Ele é Senhor. E Senhor significa aquele que é dono, aquele que é proprietário, aquele que é dominador. Deus é dono do universo. Deus é dono do mundo. Deus é dono das nações. Deus é dono de todos os planetas existentes. Deus, Ele tem o controle e o domínio e o comando de todas as coisas. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. É Deus quem cuida e abençoa toda a produção da terra. Pois no Salmo de número 65, o versículo 9 e o 10, o salmista agradece ao Senhor dizendo: tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes dás trigo, quando assim tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, ou abertura da terra, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. É Deus que cuida e abençoa de toda a produção da agricultura no planeta Terra. É Deus que faz com que a umidade que está no solo, na terra, ela através da evaporação suba. E Deus tem o poder e o domínio de segurar essa evaporação em forma de nuvens do espaço sideral. Deus segura lá milhões de litros de águas que foi evaporado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus segura lá em cima em forma de nuvem. Amados, na ótica humana, como pode a umidade da terra passar pelo processo da evaporação e subir para as alturas, e lá ela formar nuvens, e lá Deus detém as nuvens por muitos e muitas horas, por muitos dias e até por muitos meses ou muitos anos. Mas quando Deus, pela sua infinita bondade, pelo seu grande infinito poder, Ele entende que o sol, o terreno, o planeta Terra está precisando de chuva, as lavouras, a agricultura, os agricultores muitas vezes estão suplicando e pedindo para Deus chuva, porque senão suas plantas não vão produzir, não vão vingar, vão morrer com o calor do sol.
A planta depende da água, é a água que traz vida às plantas, à lavoura. E quando Deus vê que os seres humanos estão precisando da chuva, Deus faz aquelas nuvens se desfazerem na atmosfera, e em forma de gotas de água desce lá de cima e rega a terra, rega a lavoura, rega as plantas. O que é isso? É o poder de Deus, porque Deus cuida e abençoa toda a produção do planeta Terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus também vê que há nascentes de rio que estão secando, e Ele então faz com que as gotas de água que estão em forma de nuvem na atmosfera desçam, e essa chuva vem e faz com que aquelas nascentes de águas e de rios venham transbordar. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que eu e você crê, esse é o Deus que nós confiamos, este é o Deus, glorificado seja o nome do Senhor, o Deus de Israel. Glória seja o precioso nome de Jesus. Em Jeremias capítulo 10 e o versículo de número 12, a Bíblia diz: Ele fez a terra pelo seu poder, Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Glória seja o nome do Senhor. Com a sua inteligência, com o seu poder, Ele criou os céus, Ele estendeu os céus como um grande e infinito lençol sobre os demais, sobre o planeta Terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele colocou as estrelas no firmamento, e a Bíblia diz que Ele as conhece uma por uma e as chama pelo seu nome. Ele criou e colocou na órbita planetária a lua, colocou o sol e todos os demais planetas lunares. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele reina, Ele é o grande rei, Ele é o grande Senhor, Ele é o grande dominador. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o precioso nome do Senhor. E esse vírus chamado Covid-19, que veio atormentar a humanidade na face da terra, ele está debaixo do controle da mão deste Deus Todo-Poderoso. E a hora que Ele disser chega, basta, até aqui não mais além, esse vírus perde a sua força e a sua ação, e o nome de Deus é glorificado sobre as nações da terra. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Em Jeremias, estamos indo para o final desta reflexão. Jeremias capítulo 22 e o versículo de número 29, o texto do tema é: o profeta Jeremias clama dizendo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. De certa forma, a terra somos nós. Nós quem, pastor Valdecir? Nós, seres humanos. Nós somos esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A terra somos nós, mesmo que fomos tirados do pó da terra, conforme Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. A advertência divina é para toda a humanidade ouvir a palavra do Senhor. Toda a humanidade precisa ouvir que Deus é o dono do planeta Terra, que Deus é dono das nações,
que Deus é dono dos céus, Deus é dono de todos os planetas existentes. Glorificado seja o nome do Senhor. Joel capítulo 2 e o versículo de número 22 e também o 21. O Senhor consola a terra e os seus seres vivos, dizendo: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Oh, glórias ao nome do Senhor! Que profecia maravilhosa que Deus encerra aqui nesse estudo, falando com a terra, ou falando com os humanos, com os seres humanos. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele diz: não temais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Glória seja o nome do Senhor. Porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Glórias ao nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, convida todos os moradores da terra para que ouçam a sua voz. O homem vive na terra de nariz empinado, como se não tivesse que dar satisfação a ninguém. O ser humano é assim. Ele vive, como já foi dito, com o seu nariz empinado, como que se ele não tivesse que dar satisfação, como que se ele não tivesse que se submeter a ninguém. Mas o ser humano tem que entender, louvado seja o nome do Senhor, que Deus é o Criador de tudo, Deus é dono de tudo, e o homem tem que reconhecer isto, porque a Bíblia nos fala de um rei que viveu nos tempos antigos no planeta Terra, chamado Nabucodonosor. E este rei, ele tinha um império muito grande, muita riqueza, muitos homens aos seus serviços. E este homem, ele era um rei de nariz empinado, um homem orgulhoso, um homem que não reconhecia que acima dele tinha um Deus soberano, que tinha criado os céus e a terra, e que era o dominador e o dono de tudo. E um determinado dia, Deus fere a mente daquele rei chamado Nabucodonosor, e faz com que a sua mente não seja mais raciocinada como de um ser humano. E Deus faz com que aquele homem agora, ele fique 7 anos no meio dos animais, das criações que era dele próprio, lá no pasto, lá no campo. Nabucodonosor fica 7 anos no meio dos animais, e a Bíblia diz que ele andava igual animal, e ele tinha pelos de animal. E a Bíblia diz que ele andava lá no meio dos animais de cabeça baixa, só olhando para baixo, só olhando para o chão, no meio dos animais, até que um dia Deus age na mente, na memória daquele ser humano que tinha o nariz empinado. Cuidado você que tem o nariz empinado, cuidado você orgulhoso, soberbo, arrogante, que não reconhece a soberania de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus então faz voltar a mente e a memória daquele homem chamado Nabucodonosor.
E ele então, lá no meio dos animais, ele ergue a cabeça, inclina a sua cabeça, os seus olhos para as alturas dos céus. E quando ele ergue a sua cabeça às alturas, e a sua mente como humano volta a funcionar, ele reconhece que havia um Deus acima dele, acima dos céus e da terra, o Deus que domina tudo, o Deus que criou tudo, o Deus que controla tudo. E naquela hora, Deus faz ele voltar à sua memória, e ele volta ao seu estado de humano. Louvado seja o nome do Senhor. Não brinque com a soberania de Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer por homem algum.